Olá, pessoal! Vamos falar sobre equação do primeiro grau. Um resumo. Estude. Nós temos uma equação do primeiro grau, inicialmente, quando eu tenho uma igualdade separando o primeiro membro do segundo membro. Só que no primeiro membro, eu tenho uma expressão polinomial do primeiro grau. E ela vai ser do primeiro grau quando o expoente do x é igual a 1, exatamente o que está marcado aqui, ó. O expoente do x vale 1, ou seja, o número que vai aparecer aqui em cima do x, ó, o expoente é o número 1, por isso vai ser do primeiro grau. As letras, elas são diferentes. Aqui eu tenho a letra A, a letra X e a letra B. A letra A, que multiplica o x, é chamado de coeficiente. A letra B, que vai aqui somando do lado, também é chamado de coeficiente. Já a letra X é o valor desconhecido. Ou seja, qual é o número x que, quando multiplicado por A e somado com B, resulta em 0? Então, nós temos 3 letras, só que essas letras elas não têm a mesma característica, porque o x é o valor desconhecido, que nós chamamos de incógnita. Para ser uma equação do primeiro grau, então nós devemos ter aqui no primeiro membro um polinômio, uma expressão polinomial do primeiro grau. E este A aqui, necessariamente, tem que ser diferente de 0. Ou seja, nós temos uma condição para que a equação seja do primeiro grau. Pois bem, sabendo disso, que o A aqui tem que ser diferente de 0, que o expoente do x é igual a 1, fique atento em algo que não é uma equação do primeiro grau. Olha o que eu tenho aqui, ó, 3x mais 2. Essa expressão 3x mais 2, repare que não tem a igualdade. Se não tem a igualdade, não temos uma equação do primeiro grau. Professor, então o que é isso daqui? É simplesmente uma expressão, mas não é uma equação do primeiro grau, porque nós devemos ter necessariamente a igualdade. Pois bem, olha só, como que eu resolvo então a equação do primeiro grau? Eu vou, na verdade, em busca do x. Então eu faço operações para deixar o x isolado. Então, tanto o A, que aparece aqui, como o B, que aqui está, ó, eu vou ter que, na verdade, realizar algumas operações para deixar o x sozinho. Pois bem, o que eu faço então inicialmente com o B? O B, que é o número que acompanha aqui na equação, você vai passar aqui, entre aspas, para o outro lado. É como se eu estivesse subtraindo B em ambos os membros. E quando eu faço essa operação, parece que o B passou para o outro lado com um sinal negativo. Então é muito comum falar desta maneira. O B que aqui está somando vai para o outro lado da igualdade com a operação inversa. Repare que a noção de operação inversa é muito importante para nós aqui. Então o inverso da soma, então aqui do mais vai ser o menos, da soma a subtração. Então por isso que eu digo, foi para o outro lado subtraindo. Repare que agora nesta linha aqui, eu só tenho o A acompanhando o x. O x tem que ficar sozinho. O que o A faz com o x? Ele multiplica. Se o A multiplica, então ele vai para o outro lado, entre aspas, com a operação contrária. A operação contrária da multiplicação é a divisão. Então, quem é o x? Menos b sobre a. E acabei de resolver a equação. A solução é essa. Então, quando eu resolvo a equação, eu estou atrás do conjunto solução, que aqui no caso deu menos b sobre a. Repare o porquê que o a tem que ser diferente de 0. Olha aqui, ó, o a tem que ser diferente de 0. Porque na resolução, o a ele aparece no denominador. E quando aparece no denominador, significa que você não pode dividir por 0. Logo, o a ele pode ser qualquer número, com exceção do 0. Então aqui, por isso que tem a sua condição de existência. Tudo bem? Agora, isso aqui que eu fiz é uma resolução genérica. É uma resolução um pouco mais teórica.
Mas como que eu resolvo então na prática? Pessoal, vai entrar aí um exercício muito comum de equação do primeiro grau. Olha o enunciado aí. Pois bem, você viu o enunciado? Olha só, o que ele fala? Ele dá aí um contexto, ele fala de bolas arremessadas, que tem uma pontuação de 5 pontos para arremesso certo, só que perde 2 para cada errado. Só que nós não temos a quantidade de arremessos certos. Aquilo na matemática que você não sabe, você chama de chess, O X é a quantidade de arremessos certos. Agora tem um detalhe. Se você chamou de X a quantidade de certos, não é para chamar de Y os errados. Não coloque uma nova letra. Porque nessa questão ele colocou o total de arremessos. Foram 50 arremessos. Se X é a quantidade de certos e 50 é o total, nós temos então que 50 menos X é a quantidade de errados. Repare que eu não coloquei uma nova letra, eu simplesmente fiz pelo complementar. Tudo bem? Então olha aqui como que fica a equação. Essa equação ela vai ser na base da pontuação, ou seja, nós temos aqui uma igualdade e o que vai aparecer do outro lado aqui, ó, é exatamente a pontuação. P de pontuação. 124 pontos. Pois bem, X é a quantidade de arremessos certos. Cada arremesso certo multiplico por 5 para ter a pontuação. Então aqui, ó, X vezes 5, quantidade de pontos pelos arremessos certos, menos ele perde 2 pontos nos arremessos errados. Quantos arremessos errados? 50 menos X. Então, 2 vezes 50 menos X. Isso é igual a 124. Montamos a equação, que é a parte mais difícil do problema. Montada a equação, vamos resolver a equação. Então aqui vai ficar assim, ó, 5x menos 2 vezes 50, 100. Menos com este menos na distributiva aqui, ó. Na distributiva, menos com menos vai dar mais 2x, que é igual a 124. Pois bem, eu tenho aqui, ó, 5x com 2x vai dar 7x, que é igual. Menos 100 passa para o outro lado somando, vai dar exatamente 224. Tudo bem? Pois bem, o 7 que está multiplicando vai passar dividindo. 224 dividido por 7. Aqui 22 por 7 vai dar 21 por 3. Pois bem, 21, aqui vai sobrar abaixo 4, 14 vai dar por 2. Ou seja, 32 arremessos certos. Repare que o X, ó, quantidade de arremessos certos, 32. Se o total é 50, quais foram os errados? Arremessos errados. Errados. 50 menos 32, 18. O enunciado pede para nós a diferença entre os certos e os errados, ou seja, 32 menos 18. Ao fazer essa conta, nós marcamos 14, alternativa B de bola. É isso. Tudo bem? Então ficamos aqui e até mais. Estude.